Eu queria falar com vocês hoje sobre esse tema, poder para mudar. A palavra que eu vou trazer para vocês é um dos capítulos desse livro que eu escrevi há algum tempo. Poder para mudar é o título dele. E o texto que nós vamos ver está em Efésios capítulo 5, os versículos 14 ao 16. Efésios 5, 14 ao 16. O texto diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse texto fala de mudanças, fala de se levantar, fala de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nesse tempo. E mudar é algo muito complicado. Todo mundo que já tentou mudar alguma coisa aqui na vida deve ter experimentado o quanto é difícil mudar. Se você já tentou mudar algo na vida de outra pessoa, então você vai ter, com certeza, passado por algumas decepções. E muitas pessoas discutem, as pessoas pensam consigo mesmas: será que é possível mesmo mudar? Ou será que pau que nasce torto morre torto? Será que existe jeito? Sabe, quando uma pessoa comete um erro, ou quando ela tem um pecado, ou quando existe um vício, por exemplo, quantas vezes depois de cair uma, duas vezes, três vezes, quantas vezes depois de tentar, de algumas formas a pessoa não consegue, e ela chega à conclusão de que não adianta, não existe jeito de mudar, eu sou o que sou e acabou, e elas acabam ou se conformando com isso, desistindo de lutar, ou a pior de todas as desistências, quando a pessoa chega ao ponto de até tirar a sua vida, porque acha que não tem jeito, não é possível mudar. E esse é um tema muito importante para nós pensarmos, porque de fato, quando a gente tenta mudar, a gente percebe que é difícil, né? Mas existe um poder para mudar? Existe uma maneira de nós mudarmos as coisas? A gente faz promessas no final do ano sempre, e a gente diz: esse ano vai ser diferente, agora tudo vai ser diferente, e alguns são muito otimistas, acham que tudo vai ser novo, outros são menos otimistas, alguns acham que vai mudar, mas não sabem por quê, não tem um fundamento, por que você acha que realmente as coisas vão mudar? Como é que a gente pode mudar a nossa vida? Como é que a gente pode mudar algo realmente de maneira significativa? Nós precisamos entender essas coisas. Quando nós lidamos com um casamento, por exemplo, os pastores, um dos temas que a gente mais tem que lidar é aconselhamento de casais. E quando um casal vem se aconselhar com o pastor, eles querem uma coisa, não é mudar, eles querem que o outro mude. E quase todo aconselhamento de casal é muito parecido. Os dois chegam diante do pastor, como que dizendo assim: ó, é sua última chance, você é contra o divórcio, você fala de casamento, então você dá um jeito nela aí, e ela pensando, você dá um jeito nele aí, porque senão a gente vai se divorciar. E eles esperam que o pastor consiga mudar no outro, não neles mesmos, aquilo que eles não conseguiram. E o primeiro passo que a gente tem que dar, quando a gente está no aconselhamento assim, vai a um cursinho de aconselhamento de casais, é tentar inverter essa fórmula, fazer as pessoas pararem de pensar em como mudar o outro e olharem para si e ver o que elas podem mudar em si mesmas. Mas será que a gente pode mudar? As pessoas aí fora acreditam que é possível alguém mudar? Por exemplo, você acredita que um presidiário pode mudar? Um criminoso, um bandido, ele pode mudar de vida? Quantos aqui acreditam? Olha, uma das poucas vezes, talvez a única, em que eu vi uma revista não cristã, a revista Veja, falar bem da igreja, do trabalho que as igrejas fazem, foi há alguns anos eu li uma matéria muito interessante que falava sobre o poder de mudança na vida das pessoas nas prisões. E a matéria basicamente dizia o seguinte, que mesmo os psicólogos, as pessoas que lidam com o comportamento humano, eles têm dificuldade para entender como mudar a vida de alguém. Assim, como é que eu posso fazer com que um criminoso deixe de ser um criminoso? Como é que essa pessoa pode ter uma transformação e uma mudança de caráter efetiva? E muitas pessoas simplesmente não acreditam. Por isso acho melhor que quanto mais cedo morram, melhor. Tem gente que pensa isso.
Mas essa matéria estava falando sobre o índice de mudança, de transformação que havia entre os presos que se convertiam ao Evangelho. E a matéria foi escrita por um jornalista que não era cristão, que não estava ali interessado em defender a igreja, mas ele teve que constatar e reconhecer que a única coisa que mudava a vida de alguém dentro das prisões, dentro do nosso sistema prisional, que não é lá essas coisas, vocês sabem como é que funcionam, era quando a pessoa tinha um encontro com o trabalho das igrejas evangélicas e através desse trabalho tinha o encontro com Jesus. E reconheceram que as pessoas estavam ali se convertendo, não simplesmente para ir para a ala evangélica e ter um tratamento melhor, mas estavam mudando. Gente que era agressiva, e era agressiva fora da prisão, era agressiva dentro da prisão e agora não era mais. Gente que era viciada e agora tinha se tornado um pastor e estava ajudando outros a vencerem o vício dentro das prisões. Então existe sim um poder para mudar, existe um poder para mudar a sua vida, as coisas podem ser diferentes. E mesmo quando nós já passamos por algumas tentativas e erros, a gente nunca pode deixar de olhar para o fato de que há um poder para mudar. Se nós não o alcançamos ainda, é porque não buscamos da maneira certa, na fonte certa, mas precisamos buscar porque há um poder para mudar. E quando você lê a Bíblia, você vê grandes exemplos, no Velho, no Novo Testamento, de homens e mulheres de Deus, que tinham seus problemas, que tinham problemas às vezes sérios, que foram transformados, pessoas que Deus até mudou o seu nome, para sinalizar a mudança que estava fazendo na história daquela vida. Você vê uma história como a de Jacó no Velho Testamento, a vida de Pedro no Novo Testamento, exemplos de grandes mudanças. Só que nem sempre nós aproveitamos esse poder. E é isso que eu quero desafiar você hoje. Sabe, às vezes a gente só pensa que vai mudar quando passa por uma crise muito séria. É comum as pessoas dizerem assim, quando alguém passa por uma doença muito grave, por exemplo, e é curada, e as pessoas dizem, olha, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu me lembro que as pessoas falaram muito isso sobre o Neto, quando ele teve aquele AVC, só está aqui hoje tocando até hoje por um milagre de Deus. E eu me lembro de ouvir as pessoas dizendo assim, ele nunca mais vai ser o mesmo. E é verdade, só que nem todo mundo tem essa segunda chance que ele teve. Então a gente não precisa esperar passar por uma grande crise para deixar Deus mudar a nossa vida, amém? A gente pode aproveitar os recursos que existem na graça de Deus. E eu quero falar então com vocês sobre o poder para mudar. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, pode parecer até uma frase de efeito, mas é uma frase de efeito popular, porque tem uma grande verdade contida nela. Diz o seguinte, nada vai mudar se você não mudar nada. Nada vai mudar se você não mudar nada. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Se você quer experimentar uma mudança na sua vida, se você quer experimentar algo novo, você precisa fazer algo diferente. Você precisa fazer algo diferente daquilo que você tem tentado. O texto diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, são exigidas algumas atitudes para que então a resposta de Deus venha. Se você se levantar, se você der os passos certos, você vai experimentar. Agora, se você está tentando de uma maneira e as coisas não acontecem, não mudam, você precisa fazer algo novo. E nada vai mudar se você não mudar nada. Às vezes a gente espera por uma mudança, a gente deseja uma mudança, a gente está sofrendo por não mudar, mas a gente não faz nada de novo. A gente não busca Deus para saber qual é a direção que pode realmente fazer com que a gente experimente algo novo. Então, nada muda se a gente não mudar nada. Um dos erros mais comuns que nós cometemos é o de esperar mudança sem ter mudado algo nas nossas vidas, sem ter mudado algo no nosso comportamento. Então, mudança não acontece por acaso. Mudança não é algo que vai acontecer assim, você vai acordar de repente amanhã e tudo vai ser diferente. Não acontece assim. A mudança ela precisa ser buscada. Existe uma inércia que precisa ser vencida. Todo mundo sabe aqui o que é inércia, não é? Vou explicar aqui sem nenhuma linguagem técnica, porque já faz tempo que eu saí da escola. Mas inércia é a tendência de manter
o estado em que você está. Se algo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Para parar, alguém vai ter que aplicar uma energia ali para parar. Se você está parado, a tendência é continuar parado. Para botar em movimento, tem que haver energia que bote aquilo em movimento. Então, se a nossa vida não está mudando, mudar significa vencer um obstáculo. É preciso que haja uma energia que mude as coisas. E isso precisa ser buscado. E quando você busca da maneira certa, na fonte certa, você vai ver as coisas mudando. Amém? Então eu quero dizer para você, pode pensar agora mesmo. O que é que você quer ver mudado? Alguma característica da tua personalidade, do teu temperamento, alguma situação específica da tua vida, é algo na tua família? Pode pensar no que precisa ser mudado, mas imediatamente busque a Deus para saber o que é que eu preciso mudar para que isso aconteça. O que é que eu preciso fazer de diferente para que isso aconteça? Então não adianta a gente ter desejos vagos, como eu falei no final do ano, que a gente fica, esse ano vai ser uma bênção, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser o ano da virada. O que quer dizer isso? Sabe, as coisas só vão mudar se nós buscarmos, se houver uma intenção de realmente fazer algo diferente. Se houver atitude diferente, a gente vai colher algo diferente. James Hunter é um escritor que ele diz assim, a definição dele de insanidade é continuar a fazer o que sempre se fez e esperar resultados diferentes. É uma definição de insanidade. Fazer o que sempre fez e esperar que as coisas sejam diferentes. Então, se você não fizer algo novo, se você não mudar algo, nada vai mudar. Se você não semear algo novo, é impossível você colher algo novo. Mas há poder para mudar. É possível ter algo novo na vida, sim. É possível experimentar vitória depois de muitos anos de fracasso. É possível mudar algo que está há muito tempo sem mudar. Não é o fato de estar há muito tempo sem vitória numa área que significa que você não vai ter vitória. Não é o fato de você estar sofrendo com um problema há muito tempo que vai determinar que você não pode receber vitória naquela área. Mas é preciso buscar, é preciso fazer algo diferente, é preciso abrir espaço para algo novo. Se nós queremos algo novo, talvez Deus queira que você retire algumas coisas da sua vida, porque sem tirar certas coisas velhas, não há espaço para algo novo de Deus. Mas se nós dermos os passos que Deus pedir que nós demos, se nós fizermos aquilo que Deus pedir que nós façamos, com certeza há poder para você mudar. Amém? Mas lembre-se, nada muda se você não mudar nada. Se você ouvir essa palavra hoje e amanhã, segunda-feira, continuar a fazer tudo do mesmo jeito, sem semear nada de novo, você não vai poder colher algo novo. Mas se você semear, certamente você vai colher. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês nesse texto é que o poder para mudar vem do Espírito de Deus. Logo nos versículos seguintes ele vai falar sobre encher-se do Espírito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque embora seja algo simples, é uma chave poderosa para você entender como é que mudanças podem acontecer na nossa vida. O maior erro que nós cometemos ao buscar uma mudança é tentar encontrar em nós mesmos o poder para isso. Em você não existe o poder para mudar. É por isso que todos esses livros de autoajuda que prometem prometem que as coisas vão ser diferentes, que tentam te ensinar a ser otimista, tentam te ensinar a ter um pensamento positivo e tal, não conseguem transformar a vida de ninguém, porque dentro de você mesmo não existe esse poder para mudar. Se você fosse tão bom assim, você não estava encrencado. Se você precisa mudar, é porque há algo errado aí dentro. E nós precisamos ter humildade para reconhecer isso. Precisamos de algo que venha de fora, algo que seja maior do que nós. Não é no nosso próprio recurso que nós vamos alcançar isso. Sabe, as pessoas que ficam acreditando nessas promessas tolas aí do tipo, uma das coisas que a gente mais ouve hoje em dia, eu nunca vi uma frase tão estúpida, gente. O universo vai conspirar a seu favor. Deixa eu te contar uma coisa. O universo vai conspirar contra você. O universo nunca vai conspirar a seu favor. Deixa eu te explicar por quê.
Fica no suspense aí enquanto eu tomo água. A Bíblia diz que até a natureza sofre as consequências do pecado. Até a natureza geme. A Bíblia diz que o mundo é cosmos, é o universo, jaz no maligno. Então não tem universo nenhum conspirando a seu favor. Lá fora tem luta. Lá fora existe uma oposição às mudanças. Lá fora existe algo que vai tentar manter você debaixo de escravidão e debaixo dos problemas que você está enfrentando. O poder para mudar nem está lá no mundo, não está no universo conspirando a seu favor, e nem está dentro de você, porque você também é limitado pelo fato de ser um pecador. O pecado afetou a todos nós, tirou de nós esse poder de criar algo novo. Mas quem tem esse poder e te ama e quer fazer essa mudança na tua vida é o Espírito Santo de Deus, amém? E se você buscar, pode aplaudir, se você buscar em Deus, você vai encontrar. Então, não adianta ficar com pensamentos vagos, as coisas vão ser diferentes, quem sabe agora vai ser diferente. Não é quem sabe, Deus, eu te peço no nome de Jesus, me enche do teu Espírito. Eu sei que no Senhor existe poder, e quanto mais você busca esse poder, mais você vai experimentar de Deus. Sabe, a Bíblia diz lá em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando esse texto diz maldito o homem que confia no homem, eu já vi muita gente usar esse texto errado, dizer assim, não confia na pessoa do seu lado não, não confia nem no seu marido, não confia nem na sua esposa, olha, não confia nem no seu pastor. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo para a gente desconfiar dos outros, ela está dizendo para você desconfiar de si mesmo. Maldito o homem que confia no homem, é maldito aquele que confia no seu próprio poder, em vez de confiar em Deus. Ele tenta construir a sua vida baseado naquilo que ele encontra em si. Ele acha que ele é poderoso o suficiente, ele acha que ele é forte o suficiente, ele acha que ele tem uma mente brilhante, ele acha que ele é inteligente, que ele tem dinheiro, ele confia em si mesmo, e isso faz com que ele deixe de confiar em Deus. Quando você vê a maneira como o Evangelho cresce nas nações, você percebe que as nações onde as pessoas têm um nível social muito elevado, têm tranquilidade financeira e tal, são os que menos buscam a Deus, porque eles acham que podem depender de si mesmos. Então, maldito o homem que confia no homem. Mas se você buscar a Deus, se você crer que vem de Deus a tua força, se você confiar no Espírito e não na carne, você vai ter vitória. Na carne nenhum de nós vale muita coisa, gente. Vou falar para você, na carne nenhum de nós vale nada. É quando nós estamos cheios do Espírito que aparece o nosso valor. Você só vê o brilho da vida de uma pessoa, o valor da vida de uma pessoa quando ela está cheia do Espírito. Aí sim as coisas se transformam, aí as coisas acontecem, aí você começa a ver algo sobrenatural, você começa a ver capacidades que você antes não percebia. As pessoas são capazes de fazer coisas que antes não conseguiam. E eu me lembro de tantas histórias de homens de Deus fracassados durante muito tempo, até que tiveram uma experiência e foram cheios do Espírito. E toda a inteligência e capacidade deles deu em nada, até que um dia eles foram cheios do Espírito. E quando começaram então a andar na dinâmica do Espírito, tudo é diferente. Tem muitas histórias que nós poderíamos contar, como de John Wesley, por exemplo, frustrado antes de ser cheio do Espírito. Frustrado. Eu me lembro de uma frase dele quando ele dizia assim: eu cruzei o oceano para pregar o Evangelho, e quem vai pregar para mim? Frustrado. E foi um dos maiores homens de Deus dos tempos modernos. O próprio Paulo, enquanto ele tentou servir a Deus na carne, ele, na sua consciência, dentro do judaísmo, ele tentava ser fiel a Deus. Ele perseguiu a igreja, não por perversidade, mas porque tentava ser fiel a Deus. Ele achava que tinha que perseguir a igreja. E ele relata de maneira tão clara a sua decepção consigo mesmo. E a vida dele é tão diferente quando ele se encontra com Jesus e se torna um homem cheio do Espírito. Até hoje nós
contamos, todos os domingos são pregadas passagens relativas à vida dele, da maneira tremenda como Deus usou esse homem. Então você pode ser totalmente diferente. Cheio do Espírito, você é uma coisa, na carne você é outra coisa. Todos nós temos o potencial para sermos muito melhores do que somos hoje e muito piores do que somos hoje. Você entende isso? Se você se afastar de Deus, se você se esvaziar de Deus, se você não estiver andando no Espírito, você pode ser muito pior do que você é hoje. Mas você também pode ser muito melhor do que tudo que você já experimentou, se você estiver cheio do Espírito. Porque quando vem esse poder de fora, esse poder extra, esse poder que vem de Deus, que é tão tremendo, tão maravilhoso, que vem só para fazer o bem, para transformar a sua vida em algo glorioso que vai abençoar outras pessoas, aí você experimenta a diferença. Então, há sim um poder para mudar, mas esse poder vem do Espírito, não vem de nós mesmos. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Os propósitos que estão no coração do homem, os naturais, não têm poder de transformar as coisas, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ainda em Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Você quer ser estabelecido? Você quer ter vitória nos seus desígnios? O Provérbios está dizendo, confia ao Senhor os teus projetos, os teus propósitos, os teus planos. Coloque Deus na história com você. Sabe, ouça a mensagem que o apóstolo pregou hoje de manhã. Ele pregou sobre outro texto, sobre a vida de Abraão, não tinha nada a ver com o que eu estou pregando aqui, mas na essência, vai complementar tudo o que a gente está falando. Porque ele mostra como um homem fraco como Abraão encontrou no poder de Deus a transformação e a realização de tudo o que aconteceu na vida dele. Então, você pode ser diferente, você pode experimentar coisas tremendas na medida em que você fizer Deus, não somente o seu sócio, mas o seu dono, o seu pai, o seu Senhor, na medida em que você estiver se submetendo ao Espírito e deixando Ele controlar a tua vida, amém? E uma coisa boa, uma vantagem que nós temos aqui, é que isso não depende da personalidade, não depende da minha natureza, não depende de como eu fui criado, não depende do acesso que eu tive à educação, não importa se você se converteu ontem ou se você foi criado na igreja desde pequenininho, é algo que vem do Espírito, e se vem do Espírito é extra, não tem nada a ver com a sua história. Então você pode chegar para mim e dizer assim, pastor, mas acontece que minha história, aí você começa com aquela lenga-lenga toda, remoendo as feridas e lembrando do passado, mas é que o senhor não sabe o que eu já passei. Não interessa, não é em você que eu estou procurando o poder, é no Espírito de Deus, amém? E se vem de fora, se vem de Deus, e se Ele está distribuindo isso gratuitamente para nós, então que bom, todos nós aqui temos acesso ao poder para mudar. Todos nós, cada um de nós aqui tem acesso ao poder para mudar. Ele não depende de você, não depende da sua história, depende apenas do Espírito de Deus e de você buscar o Espírito de Deus e andar no Espírito, amém? Lá em Romanos 7, 18 e 19, o apóstolo Paulo fala da frustração que ele teve ao confiar na carne. Ele diz assim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se o apóstolo Paulo, com toda a inteligência, toda a personalidade que ele tinha, não encontrava bem nenhum na sua carne, quem é você para querer depender da carne? Ele diz assim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha que frustração, eu quero fazer o bem, eu não consigo. Eu quero acertar, mas eu não consigo. Em mim mesmo, na minha carne, eu só encontro a frustração de perceber que quanto mais eu tento, mais as coisas dão errada, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Não dá certo. Ele experimentou essa frustração de buscar em si mesmo e não encontrar. E ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero,
esse faço. Esse é um texto da Bíblia que eu tenho certeza que todo mundo entende. Tem outros textos que às vezes as pessoas ficam discutindo, ficam filosofando, ficam perguntando, mas o que significa? Esse aqui eu tenho certeza que todo mundo entende, porque todo mundo já passou pela frustração de dizer, eu quero fazer o bem, mas não faço. Alguém aqui escapou disso? Sempre conseguiu fazer o bem que quis? Não. Então todos nós entendemos muito bem o que Paulo está falando, mas logo a seguir, em Romanos 8,13, ele disse, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E um pouquinho antes, no versículo 11, Romanos 8,11, ele disse, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, por essa verdade maravilhosa. Ele viu o problema, ele sentiu o problema, ele vivenciou o problema de todo ser humano, de querer e não conseguir, de tentar mudar e ver que continua fazendo a mesma coisa, de tentar viver algo diferente, tentar agradar a Deus e perceber que dentro dele mesmo não tinha nada de bom. Mas ele não ficou na derrota. Ele mesmo nos ensina onde é que está a vitória, onde é que está a solução para esse conflito. E ele diz que se habita em você o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também o seu corpo será vivificado. Amém? Você entendeu qual é a solução? Onde é que está o poder para mudar? No Espírito Santo. Por quê? Porque se ele ressuscitou até mesmo Jesus dentre os mortos, ele não pode ressuscitar o que está morto na sua vida? Ele não pode ressuscitar as esperanças que você já estava perdendo? Ele não pode ressuscitar as forças que você já gastou e parecia que não tinha sobrado mais nada? Ele não pode ressuscitar os teus sonhos? Ele não pode construir algo novo na tua história? Claro que pode. Esse poder foi suficiente para trazer Jesus de volta dos mortos. E é suficiente para curar, para mudar o que está morto na tua vida e trazer poder de ressurreição. Amém? Poder de transformação, poder de mudança. Jesus mesmo disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Promessa de Jesus para você. Rios de água viva vão fluir do seu interior. Não da sua carne, mas do Espírito de Deus habitando em você e agindo no seu espírito. Então podemos mudar? Sim. Existe poder para isso? Sim, no Espírito de Deus. Existe poder para algo novo, como rios de água viva, para algo dinâmico, desde que você esteja buscando essa energia, esse poder no Espírito de Deus e não tentando por si mesmo. Sabe, a gente comete um erro muito comum, muito sério, quando a gente tenta mudar pelo nosso próprio poder. A gente reconhece que algo está errado, a gente reconhece que algo precisa mudar, a gente está insatisfeito, a gente está frustrado, e a gente diz assim, eu vou fazer diferente, e não consegue. Então, em vez de lutar para fazer algo diferente, lute para buscar a Deus, lute para se encher do Espírito, porque o Espírito de Deus vai fazer essa transformação na sua vida, amém? E a terceira e última verdade que eu vejo nesse texto, que eu quero trazer para vocês, é que essa vida no Espírito, ela precisa ser alimentada. Repita comigo, a vida no Espírito precisa ser alimentada. Já vimos que existe o poder, já vimos que precisamos mudar algo e que quando buscamos no Espírito, isso vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, não é uma coisa automática. A vida no Espírito é algo que nós alimentamos todos os dias. Todos nós que não estivermos aqui andando cheios do Espírito hoje, podemos buscar a Deus e nos encher do Espírito, amém? Mas se você não buscar, você que hoje está no Espírito pode estar na carne amanhã. Não é uma experiência instantânea e definitiva, é algo que precisa ser buscado. Por isso o texto que está logo depois aí em Efésios 5, diz, enchei-vos do Espírito,
presente do indicativo ativo, significa encha-se todos os dias do Espírito Santo. Encha-se todos os dias do Espírito Santo. Então a vida no Espírito é algo que nós precisamos cultivar, precisamos alimentar. Não é algo instantâneo, não é algo que vai acontecer na sua vida sem a sua busca. Não é algo que vai permanecer na sua vida sem a sua busca, sem que você alimente. Por quê? Porque existe uma oposição. Nós falamos agora há pouco, né? Lá fora existe um mundo caído. Existe basicamente 3 inimigos que você precisa vencer. Existe o mundo, a carne e o diabo. Já pregamos sobre isso, em algum lugar aí no site da igreja talvez exista essa mensagem. Os inimigos da vida cristã. Todos nós estamos inseridos num mundo caído. E quem fica olhando para esse mundo esperando encontrar esperança nele, encontrar nas decisões políticas, encontrar aí fora, em alguma ideia nova, não vai encontrar nada, porque o mundo jaz no maligno. E não é só o mundo, não é só o ambiente, existe um inimigo real, espiritual, que é o diabo. Não é figura, não é algo que Deus inventou só para nos contar uma historinha, é real, existem inimigos espirituais, que agem nesse mundo caído. E pior do que tudo isso, existe um inimigo dentro de nós, que é a nossa carne, que ainda não foi restaurada. Nós nascemos de novo quando entregamos a vida a Jesus, o nosso espírito é regenerado, mas nós ainda estamos habitando nesse corpo carnal. Então temos esses 3 inimigos para vencer. Significa que se você não buscar a Deus, se você não alimentar a vida no Espírito, a tendência é você andar na carne. E gente, não tem coisa mais triste do que ver uma pessoa que já foi uma bênção, usada por Deus, cheia de Espírito, e depois de um tempo você vê essa pessoa andando na carne. Não tem coisa mais triste do que isso. Ao mesmo tempo que nós temos uma grande alegria de ver uma vida florescendo, uma pessoa cheia de Espírito, vivendo algo novo, superando suas fraquezas, andando no poder de Deus, e você fica tão entusiasmado, você fala, puxa, Deus está usando aquela vida, olha o que Deus está fazendo naquela vida, você se alegra tanto. Também não existe coisa mais triste do que ver alguém que está caminhando para cada dia ser mais carnal. Uma pessoa que já andou no Espírito e de repente permite que a sua vida esfrie, não busca Deus, não alimenta a vida no Espírito, e aí então as coisas começam a degringolar. Então é como numa guerra, gente. A gente não pode escolher se vai lutar ou não. Sabe, você pode ser o maior pacifista do mundo. Se invadirem nossa terra aqui, a gente vai lutar. Eu vou cruzar o braço e dizer assim, eu não concordo com guerra. Se estiver atacando a gente, você vai lutar. E nós estamos num mundo em que a luta não é uma escolha, não é uma opção. Eu não estou perguntando para você se você gosta de batalha espiritual ou não. O diabo está aí, e ele é o inimigo por definição. Então você tem que lutar contra ele. O mundo é um sistema maligno, e você precisa lutar contra ele. Você não tem escolha. Você está aqui, e essa luta é real. Ou você luta e vence e cresce e alimenta a vida no Espírito e vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você, ou você vai se deixar abater e só apanhar. E eu tenho certeza de que ninguém aqui vai fazer essa escolha, amém? Então, o que é que significa encher-se de Espírito? O que significa alimentar a vida no Espírito? Lá em Efésios 5,18, logo o versículo seguinte aos textos que eu li, diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele fala aqui de não se embriagar com vinho no qual há dissolução, ele está falando de qualquer obra da carne. Não se encha das coisas da carne, não deixe que elas dominem a sua vida, mas encha-se do Espírito. E no contexto você vai ver que ele nos dá dicas muito simples. Como é que a gente alimenta a vida no Espírito, gente? As coisas mais básicas que todo mundo aqui sabe. Em primeiro lugar, a palavra, a oração, jejum, louvor, comunhão, servir a Deus. São essas coisas que fazem com que a gente continuamente alimente a vida no Espírito e não permita que o mundo, a carne e o diabo tenham vitória sobre a nossa vida. Então eu vou fazer uma pergunta simples para vocês.
Vamos fazer um inventário da nossa vida agora? Vamos lá? Pegue na sua mente aí, você não vai ter como escrever, mas se imagine aí com uma cadernetinha na mão e uma caneta. Palavra, vamos lá. Quanto tempo eu dedico para ler a Bíblia? Anota aí. Quanto tempo eu dedico diariamente, semanalmente, para estudar, para meditar na palavra de Deus? Dá uma nota para si mesmo aí, de 0 a 10. Não precisa falar alto não, tá, gente? É baixinho, é só você. De 0 a 10, quanto é que você dá para a sua vida em relação ao alimento na palavra de Deus? Dá uma nota aí, não precisa contar para ninguém. Oração, vamos lá. Como é que está a tua vida de oração? Quanto tempo você ora? Qual a intensidade da sua oração? Quanto essa oração é uma oração viva no Espírito e tal? Dá uma nota de 0 a 10 para a tua vida de oração. Já pensou? Foi até fácil, né? Então vamos lá, anota essa sua notinha aí na oração. Louvor e adoração, como é que está a tua vida de louvor e adoração? Você louva a Deus só durante 30 minutos quando está o culto aqui e ainda se acaba a energia, você perde mais 5 minutos, é só isso que você tem? Ou você tem uma vida diária de louvor, de gratidão, de adoração, como é que é? Dá uma nota aí para você. Pode ser sincero porque ninguém está ouvindo, tá? Eu não vou pedir para você revelar no final aqui, depositar numa caixinha ali na saída não, é só você e Deus. Comunhão, você tem comunhão com seus irmãos? Você anda com outras pessoas de fé? Ou você só anda com gente enrolada, com gente encrencada, com maldizente? Como é que está a sua vida? Você tem comunhão? Você tem uma célula onde você participa? Você procura oportunidades de estar com outras pessoas, reuniões de oração, discipulado, célula? O que você faz? Você tem comunhão com outros irmãos? Dá uma notinha para você aí, vai. De 0 a 10, tá? Não tem nota negativa, não, é 0 a 10 só. Você serve a Deus de alguma maneira? Em algum ministério? Você tem exercido os dons espirituais? Você tem abençoado outras vidas? Você já pensou em abrir uma célula? Você tem uma célula? Você prega o evangelho? Você evangeliza as pessoas? Como é que está a sua vida de servir a Deus? Porque o texto de Efésios diz, servindo uns aos outros. Então dá uma nota para a sua vida de serviço. Você abençoa outras vidas? Você participa dos trabalhos sociais da igreja? Qual ministério você está atuando? Dá uma notinha de 0 a 10 aí. Qual foi a sua média? Se for baixa, você talvez esteja caminhando mais para viver na carne do que no Espírito. Então, não estou falando isso para te condenar, mas para te dizer uma coisa. Olha, você tem um caminho bom para crescer, hein? Se você no final de tudo fizer com sinceridade essa avaliação, e vamos dizer que essa nota foi baixinha, vai? Você está numa nota vermelha, abaixo de 5 é vermelho, concordam? Você está com uma nota vermelha? Significa, por um lado, a notícia ruim é que você não está bem. Se você não alimentar a vida no Espírito, você não vai experimentar o poder para mudar, porque o poder para mudar vem do Espírito de Deus. Mas a boa notícia é que hoje você pode decidir mudar muita coisa na tua vida. E essa muita coisa que você vai mudar, vai ser a semente de algo tremendo, maravilhoso, poderoso de Deus, que você vai experimentar e viver daqui para frente. Amém? Então, creia nisso. O poder para mudar está no Espírito Santo. Deus nos deu isso, gratuitamente. É para todos nós. Está disponível. Mas a vida no Espírito precisa ser alimentada. Se hoje você sair daqui, decidido a alimentar essa vida no Espírito, decidido a acrescentar quantidade e qualidade, a tua comunhão com Deus na palavra, a tua comunhão com Deus na oração, a tua comunhão com os irmãos, ao teu serviço a Deus, se você fizer algo novo, você vai colher algo novo. Se você mudar algo, as coisas vão mudar na tua vida. O poder para mudar está disponível para todos nós hoje. Não importa se a sua nota foi muito baixinha lá, se você mesmo se deu uma nota muito ruim, há um grande potencial de crescimento para todos nós. Amém? E mesmo aqueles que se acham muito bem, que estão orando sempre, estão lendo a Bíblia, são fiéis a Deus há tantos anos, ainda para vocês há um potencial muito grande de crescimento, porque o Espírito de Deus, Ele é perfeito, gente, e nenhum de nós chegou na perfeição.
Nenhum de nós pode ter a ousadia, a arrogância de dizer que já experimentou tudo que Deus tem. Amém? Então nós podemos crescer. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero fazer um desafio a você nesse momento. Podem continuar em pé, continuar adorando, mas feche seus olhos. Sabe, a maior mudança que acontece nas nossas vidas é o novo nascimento. É quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus. É quando a gente reconhece que em nós mesmos não existe bem algum, que o nosso caminho sozinhos a gente não consegue, e a gente entende que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele pagou o preço dos nossos pecados. É quando a gente abre o coração e diz: Jesus, entra na minha vida, eu preciso de Ti. E quando a gente faz isso, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscita também o nosso espírito, e a gente nasce de novo. Eu quero dar a você a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, eu quero que você faça nessa noite. Peço que coloque um pouquinho de luz aqui para que eu possa enxergar. Há alguém aqui hoje que quer fazer essa entrega? Levante a sua mão para que eu ore pela sua vida. Se você hoje quiser dar esse passo na direção de Jesus e dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? Alguém aqui quer hoje fazer essa entrega de vida? Quer dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua graça. Entra no meu coração. Eu te entrego hoje a minha vida. Faça isso nessa noite. As pessoas que estão nos vendo aqui pela internet, hoje é o dia que você pode fazer essa oração. E basta uma confissão, dizendo: Jesus, eu confesso os meus pecados, eu confesso que Tu és o Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, e Jesus vai transformar a tua vida. E você vai experimentar o que é nascer de novo. Você vai experimentar o que é vida com Deus, e você nunca mais estará sozinho. Quero orar por essa vida. Se alguém mais quer entregar a sua vida a Jesus nesse momento, levante a sua mão agora. Faça essa oração junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que lá na cruz o Senhor morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados. Por isso, hoje eu te peço para entrar na minha vida. Eu confesso os meus pecados e eu peço que hoje o Senhor entre na minha vida, que eu possa experimentar o poder do Teu Espírito, o poder desse novo nascimento, e de hoje em diante eu quero andar contigo. Guarda minha vida para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar juntos também. Amém. Você quer orar hoje? Você tem algo para dizer para Deus hoje diante dessa palavra? Você quer dar alguma resposta a Deus? Deus falou algo com você? Você ficou satisfeito com as notas que você colocou lá na sua cadernetinha, quando eu estava perguntando como é que está a sua vida com a palavra, com a oração, com o louvor, com a comunhão, servindo a Deus? Eu não estou satisfeito com as minhas notinhas que eu mesmo dou para mim mesmo. Então a gente pode buscar algo mais de Deus hoje, amém? A gente pode clamar a Deus e pedir: Espírito de Deus, renova a minha vida, me enche. Se eu estou indo por algum caminho errado, me mostra, me ilumina para que eu entenda o que é que tem que ser mudado, o que é que tem que ser diferente, o que é que eu tenho que fazer de novo para colher algo novo, o que é que eu tenho que mudar para ver minha vida mudar. Mas enche-me do Teu Espírito e guia-me para que eu possa experimentar de fato esse poder que vivifica, amém? Senhor, no nome de Jesus, eu coloco cada vida diante do Senhor aqui, ó Deus. Nós estamos diante do Senhor reconhecendo que precisamos mais de Ti, mais do Teu poder, mais do poder do Teu Espírito. Precisamos mais de comunhão contigo, precisamos da Tua direção, da sabedoria, precisamos ouvir a Tua voz, Deus, e pedimos no nome de Jesus: revela no coração de cada um aqui qual é o próximo passo que nós precisamos dar, ó Deus. O que é que precisa ser transformado? Onde é que nós precisamos nos arrepender de um caminho errado que estamos trilhando, ó Deus, para que o Senhor possa fazer algo novo? O que é que precisa ser retirado da nossa vida para abrir espaço para algo novo que o Senhor quer fazer? Revela pelo Teu Espírito o que é que tem que ser retirado da nossa vida para abrir espaço para aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, no nome de Jesus, opera no coração de cada um de nós. Derrama mais e mais do Teu Espírito. Que ninguém saia daqui com um coração frio, que ninguém saia daqui pessimista, olhando para si mesmo e para suas dificuldades ou seus problemas, mas que a gente possa sair daqui hoje olhando para o Teu poder, olhando para essa graça maravilhosa,
olhando para o poder que foi derramado sobre a tua igreja, poder do teu Espírito, que age com liberdade no nosso meio. Senhor, nós queremos te honrar, queremos viver uma vida, não somente que nos agrade, queremos viver uma vida, não somente algo melhor para que desfrutemos disso, queremos viver uma vida que honre o teu nome, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode aplaudir a Deus, honre o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que você reflita, receba essa palavra, que ela faça diferença na sua vida amanhã mesmo, hoje mesmo, no nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado por mais uma noite na tua presença, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, de adorarmos ao Senhor juntos, de recebermos a tua palavra. Eu te peço que ao sairmos daqui, o Senhor nos leve debaixo da tua unção, da tua graça, do teu poder, e que em todo lugar onde estivermos, ó Deus, na nossa casa, no nosso trabalho amanhã, nós estejamos manifestando a presença de Jesus. Que a tua graça seja sobre nós, o poder do teu Espírito esteja se renovando cada dia conosco, que o Senhor esteja falando conosco e guiando as nossas vidas, Pai, dentro da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Amém.